Boa noite a todos, a paz do Senhor a você que se encontra nesta noite ouvindo essa mensagem. Nesta noite eu quero te falar de um Deus de geração, um Deus que não age apenas em indivíduos, mas em gerações inteiras. Na Bíblia vimos que Deus, ele se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. No livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 6. Ele não pensa apenas no presente, mas ele prepara cada geração para influenciar a próxima. A questão é, a geração atual, ela está saudável o suficiente para preparar a próxima geração? Na passagem de Lucas, capítulo 8, 40 ao 56, nós vamos encontrar duas histórias entrelaçadas. A mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. A mulher do fluxo de sangue, doente há 12 anos, excluída, frágil e sem esperança. A menina, com 12 anos, representando a nova geração que precisa ser levantada. A lição é clara. Deus, ele quer curar esta geração para que possamos levantar a próxima. E a pergunta para reflexão é: estás a carregar ferida que precisa de cura? Ou precisa de alguém que te leve até Jesus? Hoje, nós vamos aprender dois princípios essenciais para que o reino de Deus avance de geração em geração. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue que havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres e por nenhum dele pudera ser curado. Lucas 8:43. A mulher do fluxo de sangue, ela representa a geração atual, uma geração doente, uma geração solitária, uma geração rejeitada. Então muitos estão emocionalmente e espiritualmente feridos, doentes emocional e espiritual. Outras pessoas estão solitárias, cercadas de pessoas, mas sem o apoio verdadeiro, que é o mais fundamental. E a maior parte está excluída da sociedade por causa da sua condição financeira. Porém, ela gastou tudo e não conseguiu encontrar a solução para o seu problema. O que esta geração precisa fazer para ser curada? Eu quero levantar aqui 3 questões e quero falar de 3 atitudes desta mulher que nos ensina sobre cura. A primeira dela foi essa: ir até Jesus. Ela não esperou ser chamada, ela foi ao encontro do Mestre e a fé dela tinha que parecer maior do que as limitações. A fé dela precisou ser maior. As limitações dela eram muito. Era uma mulher doente, solitária e rejeitada. Mas ela precisou buscar força para ir até o Mestre. A segunda, ela humilhou-se diante de Deus. Ela não pediu destaque, não pediu. Mas apenas um toque no Senhor para que ficasse restituída, para que ficasse curada. E a terceira atitude dela foi tocar em Jesus com fé, porque não basta somente estar perto de Jesus, é preciso tocar nele de verdade. A questão é, você tem tentado resolver sozinho os teus problemas? Ou você já decidiste tocar em Jesus com fé? Não é somente tocar, mas é tocar nele de verdade. É tocar nele de perto. É sentir Jesus transformando, curando e mudando a sua vida. Hoje Deus, ele quer te curar, para que você possa ser um instrumento para levantar
essa próxima geração que está aí diante de você. Então Deus, Ele tem seus planos e tem seus propósitos. Mas não fica somente por aqui. Nós queremos levantar essa próxima geração. No livro de Lucas 8:54, como falei no princípio, Jesus Cristo, Ele disse: levanta-te, menina. A filha de Jairo, ela representa essa nova geração. Uma geração que não tem mais força para se levantar sozinha. Este é o problema dessa nova geração. Uma geração doente, uma geração sem direção e uma geração sem esperança. Por que uma geração doente? Porque estão envolvidas em drogas, depressão, identidade confusa e ausência de Deus na sua vida, que essa é a pior parte. Então, uma geração doente, ela não pode de forma nenhuma ter um legado grandioso que possa levantar essa próxima geração. Por que ela está sem direção? Perdida sem a orientação de seus pais espirituais. Está sem esperança, muitos já o consideram-se mortas, tanto espiritual como material. Mas há uma diferença aqui entre a menina, porque ela tinha um pai que o levou até Jesus. Então aqui eu quero te passar 2 princípios para que você possa levantar essa nova geração. A nova geração, ela precisa de pais espirituais. Jairo foi um pai que não desistiu da sua filha. Então nós precisamos de homens, de líderes, de mentores, de pessoas intercessoras que levem os jovens até Jesus. Quem levanta é Jesus, mas nós precisamos levá-los até Ele. O nosso papel não é salvar ninguém, mas sim conduzir a próxima geração à presença de Deus. E a pergunta é: você tem sido um pai espiritual para a nova geração? Você tem levado Jesus até aqueles que precisam? Ou você tem ficado inerte, parado? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite sobre paternidade espiritual. Davi e Salomão. Davi desejou construir o templo, mas quem o edificou foi o seu filho. Moisés e Josué. Moisés passou 40 anos a conduzir o povo. Josué foi quem levou a terra prometida em poucos dias. Elias e Eliseu. Elias abriu o Jordão no seu último milagre. Eliseu abriu o Jordão no seu primeiro. O manto só desce se o pai subir. Aleluia! Então acredite nisso. Paulo e Timóteo. O pai espiritual deve corrigir, mas não castrar, mas não parar, mas não colocar o pé no pescoço. O pai espiritual é aquele que corrige com sabedoria, que leva essa pessoa ao pleno conhecimento da verdade. E a pergunta para a reflexão nessa noite é: quem estás a levantar na fé? Ou você não está fazendo isso? Quem será a próxima geração que continuará o que você começou? Então, esta é a pergunta. Quem você está levantando? Por que você deve levantar? Porque a próxima geração está aí. Então a conclusão desse chamado para a paternidade espiritual é que Deus, Ele é um Deus de geração. E o que nós aprendemos hoje, meu irmão, eu quero dizer a você: a geração atual, ela precisa de cura. A próxima geração precisa de pais espirituais. Deus quer levantar uma nova geração de filhos e não apenas membros de igreja, porque isso não funciona. Membros, existem centenas deles, mas aquele que se prontifica a levantar essa nova geração é pouca. São poucos.
E a tua decisão hoje, ela pode mudar o futuro da próxima geração. Então não se esqueça disso. Se você se identifica com a mulher do fluxo de sangue, você precisa de cura. Se você se identifica com Jairo, você precisa levar alguém até Jesus. E o nome desse meu programa é Levando Você até a Cruz. Se faz parte da nova geração, Deus, ele quer levantar você para que você possa ser um milagre para as pessoas. Então vamos orar, vamos levantar essa próxima geração, vamos cuidar de pessoas para que elas possam se integrar e ajudar a levantar essa próxima geração. Então fica aqui essa palavra para você, meu amado ouvinte, meu querido. Deus, ele tem um propósito na sua vida e ele quer levar você até a cruz. Quer que você leve pessoas até a cruz. Ele quer te ajudar. Por isso que Deus possa vir conceder graça a você e a todos quantos tiverem oportunidade de ouvir essa mensagem. Ouça, aprenda e pratique. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite e até a próxima.